Olá, está começando mais um Diálogos. Eu sou Gustavo Cavano e hoje estou aqui na companhia do meu amigo jornalista Sérgio Amizade para a gente entrevistar uma figura que é importantíssima para o cenário tanto nacional quanto internacional na capoeira do Ceará, Mestre Paulão. Tudo bem, Mestre Paulão? Tudo bem, Gustavo. Como vai, Serginho? Agradeço a vocês e ao Jornal Opinião a oportunidade que vocês me dão para a gente falar um pouco sobre capoeira. É um prazer sempre reencontrar o Paulão, né? O Mestre Paulão ele já tinha vindo aqui anteriormente, há pouco tempo, foi entrevistado pelo Serginho, e eles tiveram uma conversa super bacana da trajetória como foi o seu início na capoeira, como foi muito essa questão marginalizada, né? E eu queria saber, começar aqui, como foi esse seu começo na capoeira? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para se estabilizar na capoeira? A maior dificuldade começa já dentro de casa, né? Não criticando a minha família, mas como a capoeira não tinha essa, como é que se diz, ainda essa fama de esporte, de cultura, o entendimento era que era um esporte de preto, era um esporte de vagabundo, que não dava camisa para ninguém, que realmente não era uma profissão. Então, aí, e fora na rua, que quando você saía para mostrar a capoeira, a aceitação não era tão grande assim, né? Então, foi um começo bem árduo. Então, para você tentar mudar uma mentalidade e dizer que a capoeira era a nossa cultura, era o nosso esporte. Então, essas foram as primeiras dificuldades que eu encontrei. Pois é, a gente estava até comentando aqui anteriormente, né, no bate-papo aqui entre nós, que você tinha até um receio, né, de sair na rua com o uniforme da capoeira, porque as pessoas já olhavam meio torto se você ia se apresentar para outras pessoas e falava que era até eu sou mestre de capoeira, até assim as pessoas já olham meio torto, né? E, Era difícil mesmo, porque eu ainda era jovem, ainda não tinha muita visão da vida, muito entendimento, fazia capoeira por paixão, por gostar, ela me satisfazia, me dava alegria, porque é um esporte bem atípico, né? A mistura de música com acrobacia, com luta, com dança, né? E você canta, toca um birimbau. Então, aquilo eu ainda não tinha uma visão para até mesmo comandar essa dificuldade, até para explicar também, porque era mais na prática, né? A nossa reação era mais na prática, de mostrar, olha aqui, olha os talentos que a gente tem, olha o que a capoeira faz. Né? Então era basicamente isso. Aí eu não conseguia, eu tinha vergonha, né, de botar a calça de capoeira, e chegou um dia que eu disse, não, agora eu vou sair. Aí eu pegava o atabaque, botava nas costas, para fazer uma roda na volta da Jurema, já saía uma calça de capoeira. eu queria que você explicasse um termo que você usou anteriormente, que é da camisa. Para quem está acompanhando a gente, o que seria esse termo que você ouviu muito em casa? É como uma profissão, né? Não dá dinheiro. Não dá dinheiro, não vai te sustentar, tu não vai se sustentar através. Porque realmente a capoeira como profissão, Gustavo, ainda não é regularizada. A gente faz dela uma profissão. Nós criamos uma logística de mensalidades normais, como academia, que é um ensinamento. E no meu caso, como mestre, uma participação em eventos que acontece, que é um dos mais tradicionais do batizado, ou palestra, a gente cobrar um cachê pelaquela participação. Claro que também tem um lado de sustentabilidade do material, que a gente vende a calça, a gente vende a camisa, a gente vende o birimbau, vende o atabaque, vende o pandeiro. Então nós criamos, eu falo nós, no geral, nós criamos uma logística para a sustentabilidade da gente. Você vê assim que é uma luta geral, né? Imagina a luta e eu sabia que era, e eu posso tirar por mim que eu nunca pratiquei capoeira, sempre achei bonito, mas eu pequeno, com 8, 9, 10 anos, eu brincava na frente de casa com a bola. Tinha uma bola. Minha madrinha virava para mim e falava, entra para dentro que você tem que estudar para ser gente. Então,
quem jogasse futebol não era a gente, já era uma coisa que não dava futuro a ninguém, não dava camisa. Não dava camisa, né? A capoeira, né? A capoeira dava menos camisa ainda. Muito menos, nem camiseta. A capoeira tem uma coisa interessante que mexe com o povo brasileiro, que é a questão do drible, do movimento sinuoso do corpo, que é uma coisa que tem no futebol e na música. Você estava contando uma história ali que uma vez a gente trocou passe na Praia do Futuro. Isso. E hoje eu vi, né, um vídeo em que você e o Carlinho Palhano, que toca música e tudo, aí vocês começam a contar a história de samba e capoeira, né? E ele com o pandeiro na mão tocando, e o Paulão canta também. O Paulão se apresenta no exterior cantando e tocando violão. Queria que você contasse alguma dessas histórias para a gente, porque elas são realmente abertas pela capoeira, né? É verdade. Então, mãos à obra. Serginho, eu nasci e me criei na Praia de Iracema, naquela rua, antigamente era Santa Luzia, porque a igreja era do lado, que é a rua da Dona Mocinha, ali. Não sei se você conhece a Dona Mocinha, o pagode da Dona Mocinha. Famoso. Nunca frequentei, não. Não, mas você conhece. Conheço. Pois eu nasci e me criei ali. A Dona Mocinha me botou no colo, que era amiga da minha mãe, da minha família. E ali tinha os intelectuais da época, os jogadores de futebol. Zé Milton só vivia ali, lembra do Zé Milton? Futebol de salão, jogador extraordinário. Extraordinário, né? E o samba. Então eu fazia futebol, samba e capoeira. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu falei para vocês que eu joguei no Dente de Leite do Fortaleza. Eu vi ele jogar. E o Hamilton Melo era o meu ídolo também. E eu gostava de jogar na ponta de lança. Bom, e aí a capoeira me pegou. Aí às vezes as pessoas nas palestras me perguntam, mas por que a capoeira entre os três, se o samba e o futebol dava mais camisa do que a capoeira? Eu não sei, não posso te explicar. Eu só sei que eu me apaixonei pela capoeira e foi ela que eu fui. Né? E o Carlinhos Palhano também fazia capoeira e samba. E a gente tocava junto. O pai dele, o Palhano, tinha um regional, que antigamente se chamava regional. Um grupo de samba era chamado de regional do samba. E o Palhano andava no carro dele, era no Maverick na época. E na porta-mala tirava o surdo, não sei o quê. Aí chegava na Dona Mocinha e todo mundo tocava. Eu aprendi, engraçado, que eu comecei no reco-reco. Passei pro tamborim, depois pro pandeiro. A gente ia aprendendo, garoto, com surdo, com o mais velho. Até o Fernando, que hoje ainda toca cavaco, eu disse, Fernando, me ensina a tocar violão. Aí depois ele me ensinou a tocar violão e cavaquinho. Aí eu fiz um pouco de samba. E hoje lá em Budapeste, já adiantando aqui, como o Serginho me perguntou, eu sou fundador de uma banda de pagode juntamente com um amigo, o Vinícius, que se chama Samba da Peste. E aí eu me aprofundei mais na música. E tem um professor de cavaco, tem um professor de canto, porque quando você vai para a cena, você tem que fazer a coisa correta. Quando você está numa mesa de um bar, dá para errar, ninguém percebe, porque ninguém é crítico musical. Mas quando você vai para a cena, o microfone e a tela, ela filtra tudo, né? Uhum. Entendeu? Então, essa participação que eu tenho do meu bairro, essa herança que meu bairro me deu, né? Pois é, o Serginho até citou a sua carreira no exterior. Eu queria saber o que é que motivou sair daqui para o Brasil para se aventurar no exterior e levar a capoeira para outros países, né? Ainda mais contando com o que a gente citou anteriormente, com esses preconceitos que já tinha tanto no Brasil, imagina nos outros países, né? O mais interessante, antes de chegar nesse mais interessante, o que me motivou a sair é porque eu botei para mim que eu queria aprender a falar um idioma, bem inocente, né? Na época. Não, eu não quero morrer sem falar um idioma. Eu achava tão bonito quem falava inglês e também não queria morrer sem conhecer o mundo. E na primeira oportunidade que eu tive, eu abracei. Então isso aqui era uma coisa mais pessoal minha. E por incrível que pareça, a coisa mais interessante agora pegando é que a capoeira foi abraçada pelos estrangeiros. Quando você imaginava que ela ia ser rejeitada, eles acham exótico, eles acham bonito, os movimentos acrobáticos que é a vitrine da capoeira, a mistura
de música, com capoeira, com dança. Então, isso fez com que os estrangeiros abraçassem a capoeira. Hoje, no mundo, são 150 países, meu amigo. Onde você for no mundo, tem capoeira. Contaminou, legal. É um vírus positivo, né? Então, contaminou. E a minha vontade era de conhecer o mundo e conseguir realizar esse sonho. Não conhecer o mundo, mas 45 países eu conheço. E a gente até já comentou anteriormente, né? Que você é um dos fundadores do grupo Capoeira Brasil, que foi fundado até na Holanda, né? Não foi fundado nem no Brasil. O primeiro grupo Capoeira Brasil, né, foi na Holanda. Mas o grupo foi fundado aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em 14 de janeiro de 1989. Somos 3 fundadores. Mestre Boneco, Mestre Paulinho Sabiá e eu. Aí, em 94, eu saí e fundei o Grupo Capoeira, o primeiro Grupo Capoeira Brasil da Europa. E aí, hoje ele está em mais de 20 países, né? Isso sob minha direção, que ainda tem a direção do Mestre Paulinho Sabiá e a direção do Mestre Boneco. No total, dá 45 países. Vamos lá, Paulão. Diga. Primeiro dia de Europa. Você sai de Fortaleza, pega um avião e com esse espírito cearense de se mandar para os lugares para aprender, você fala um pouco do sufoco de chegar lá, fala do primeiro mês. Rapaz, Serginho, boa pergunta. Eu saí daqui, não sabia falar nem a Love You. Pensava que a Love You era bonito em francês, a tradução, aquela do Alto da Compadecida. O país frio, cultura diferente, uma língua diferente, foi um choque. Foi um choque. Só que esse choque, esse impacto que eu sofri, não me desestimulou, me deu mais garra, me deu mais interesse de sair. E tu tinha algum contato lá? Tinha. Era um aluno que era daqui, um cearense, né? Ele é o Pica-Pau. E eu falei para ele que estava indo, então ele me apoiou lá no começo, né? E nós ficamos trabalhando junto, e a partir daí eu conheci uma holandesa que trabalhava com ele na época, aí eles tiveram um impasse, e aí eu fiquei trabalhando com ela. E aí ela que me deu toda uma estrutura. Eu sou grato à Olga de Graaf até hoje, porque foi ela que me direcionou, porque ela é uma bailarina e era coordenadora dos centros culturais. Eu comecei nos centros culturais. Então, os centros culturais lá na Holanda, eles têm várias modalidades, balé, dança moderna, dança contemporânea, hip hop. Aí também tem outros centros culturais, além das danças, aulas de música, conservatório. É um misto dos dois. Então, ela arranjava contrato para mim dentro desses centros onde ela trabalhava. Tanto que a maioria dos meus alunos era mulher, 80% dos alunos era mulher. Por quê? Porque era centro cultural. E os homens não vão num centro cultural fazer artes marciais. Eram poucos. Aí depois que eu fui para um ginásio. Então a língua era difícil, o frio. O primeiro ano, quando eu tinha muito pouco aluno, ainda não estava dando um dinheiro suficiente, porque quem me apoiava era a Olga, eu morava na casa dela, era tudo nas custas dela. O dinheiro que eu ganhava, um pouquinho, em oficinas, eu passava para ela, para ajudar, né? Então eu disse, Olga, não vai acontecer não, eu vou me embora. Eu vou me embora. Ela disse, calma. Eu disse, irmão, já estou aqui há 1 ano. E 1 ano parece ser muito, mas não é. A capoeira foi explodir realmente com 3 anos que eu estava lá. Que eu comecei a aprender, a primeira língua que eu aprendi foi o inglês. Porque como o holandês era difícil, então eu comecei a estudar o inglês. Não na escola, estudando em casa, ela me corrigindo, autodidata. E depois que eu comecei a trabalhar nos centros culturais, eu via que os diretores tinham que parar a reunião para falar no inglês, para traduzir para mim. Aí eu intensifiquei o holandês. Aí com 4 anos já estava falando holandês, fluente. E na rua, aprendi que a gente chama o holandês de rua, o inglês de rua e tudo. Claro que corrigindo. Aí foi indo, foi melhorando. O primeiro núcleo do Capoeira Brasil foi na Holanda. Foi na Holanda, em uma cidade chamada Roosendaal. Uma cidadezinha pequenininha no sul da Holanda, uma região chamada Brabantes. Aqui não é Nordeste? Isso. Então, as cidades da Holanda que ficam no sul,
entre... porque não dá para explicar, é bem assim no meio, é sudeste, então chama Brabante, porque no sul era Zeeland, que tinha Berg op Zoom, Rus, Vlissingen, lá no finalzinho. A Holanda é pequenininha, é tamanho de Aracaju. Eu dei cursos na Holanda toda, dentro dos centros culturais, que a OGA arranjava os workshops. Ela mostrava algumas videocassete, né, da época, mostrava as fotos, dizia, aí os centros culturais contratavam e a gente ia lá, porque era tudo novidade, era uma coisa nova. E era bem pago, por quê? Porque era nova. O meu visto foi a coisa mais engraçada que eu tirei. Porque eu estava com 3 meses já na Holanda, que é 3 meses, né, que vence. Sim. O visto de turismo. Quando eu estava no 4º mês, a Olga, vamos lá na Polícia de Imigração, eu disse, Olga, vamos me mandar embora. Vai não. Ela já tinha se preparado, ela já tinha informado, ela pegou 3 contratos. Um de Vlissingen, em Zelândia, no sul, um centro cultural que ela trabalhava, um de Rus e o outro de Rosendal. Aí chegamos na polícia assim na cara mesmo, na cara e na coragem. Tanto que o policial falou assim, esse é o ilegal, o mais legal que eu conheci. Eu disse, olha o que foi que ele falou? Ele falou que tu era o ilegal, o mais legal que ele já conheceu. Aí ele viu os documentos, aí ela falou, ela disse, olha, ele é um mestre de capoeira que tem uma arte do Brasil, que não existe aqui na Holanda, ele é o único que pode dar o curso, e é interessante, ela usou um discurso muito legal. Ele é mesmo, mas é. Aí tudo bem, cadê o passaporte dele? Aí, pô, botei o passaporte assim na minha vista, meu irmão. Agora lascou, como disse cearense, né? Aí ele pegou o passaporte, peraí, foi lá dentro com os papéis e pá. Aí trouxe um selo. Aí pegou assim, adesivado, né? Tirou o adesivo e botou assim. Ele tem 3 meses aqui, legal, que eu vou investigar a vida dele no Brasil. Daqui a 3 meses ele volta. Aí voltei 3 meses depois. A primeira coisa que ele fez, deixa eu pegar essa tua folha aqui para fazer exemplo, está aqui a folha corrida dele. Ele tá legal, porque ele não tem problema nenhum com a polícia no Brasil. A primeira coisa, ele manteve, né, embaixada com embaixada. Eu vou dar mais de 6 meses, agora ele tem que fazer exame médico, assim, tirar o CPF, lá chama de Softnummer. Aí ele já começou a me encaminhar. Aí eu fui na prefeitura, tirei o Softnummer, que é o CPF, que é a primeira coisa que você tem que tirar. O endereço era o da OGA, ele pediu para a OGA assinar um documento de responsabilidade, ela assinou, porque ainda não tinha muito dinheiro, e ela tinha que me sustentar. Basicamente isso. Aí foi indo, meu amigo. Aí o negócio pegou. Engraçado você ver essas situações que a pessoa tem que lutar para conseguir, né? E é uma surpresa muito feliz a gente ouvir que a capoeira foi bem aceita nos outros países, né? Porque como a gente vê essa dificuldade aqui no Brasil, então você pensa, imagine os outros lugares, né? E aí, a partir da Holanda, a partir desse momento que você conseguiu o visto da Holanda, conseguiu se estabilizar lá na Holanda, qual que foi o pensamento de vocês para expandir ainda mais o Grupo Capoeira Brasil, tanto para a Europa quanto para outros países ao redor do mundo? Meus alunos ficaram aqui. O primeiro ponto foi esse. Meus alunos ficaram aqui, eu disse para eles que esperasse um tempo que eu ia dar oportunidade para eles, que eram todos talentos. Quando eu me estabeleci financeiramente, que aí eu me mudei, eu saí da casa da OGA e aluguei o meu próprio espaço. Ganhei minha casa. Eu preciso explicar para você entender. Eu cheguei num quarto de estudante, que lá começa num quarto de estudante. A prefeitura me deu um quarto de estudante, através de um aluno meu que morava em Tilburg, outra cidade. Ele falou, disse, olha, tem um brasileiro aqui que não tem um lugar, vocês têm que arranjar um quarto para ele aí, porque ele não pode ficar, que ele é meu professor, ele dá aula de capoeira, não sei o quê. Esse cara impondo, né? Aí, ele arranjou o quarto. Eu fiquei 4 anos. Aí, com a orientação dele, ele disse assim, mestre, se inscreva na prefeitura para ganhar uma casa. Eu disse, para ganhar? Ele disse, para ganhar uma casa. Aí eu fui lá na prefeitura, com a orientação dele, me inscrevi, e diga, não atrase nem um mês, porque existe uma lista, se você é bom pagador, você vai subindo no ranking.
Com 4 anos, um representante da imobiliária, da prefeitura, veio e me levou para conhecer o local que eles estavam me oferecendo. Aí eu ganhei uma casa subsidiada pelo governo. É engraçado, né? Você vê que quando você persiste, né? Porque no início da entrevista você falou que o caminho da capoeira era o caminho mais difícil. Sim. E realmente você vê no fundo, né? Que realmente foi bem complicado ela dar esse boom nesses outros locais, né? Você falou que foram 3 ou foram 4 anos? Foi. Até explodir. Até uma explosão. Porque a gente começou a divulgar, eu comecei a fazer a apresentação, comecei a viajar o país inteiro. Então a gente fazia muita propaganda, que era físico ainda. A gente fazia roda na rua. A gente levava um microsystem de cassete, eu e a Olga só nós dois, que eu não tinha aluno ainda que fazia. Então eu tinha que fazer a apresentação junto com ela, depois rolar o pandeiro para ganhar um dinheiro e dali divulgando com os panfletos. E ali foi tomando dimensão. Os alunos foram chegando. Eu cheguei juntando todas as cidades que eu dava aula, que depois que eu me estabeleci, Gustavo, eu dava aula em 8 cidades na Holanda. Tilburg, Roosendaal, Rotterdam, Utrecht, Breda e Vlissingen. Viajando de trem e tudo. Eu consegui fazer 280 alunos e era bem pago. Aí sim, aí foi na hora que chegou de dar oportunidade aos alunos para expandir o grupo. Aí eu trouxe alunos, por exemplo, do Servi Luiz. Zé Pequeno mora até lá, até hoje. Ele tem 25 anos de Europa. Foi lá no começo. Aí ele disse, não, eu vou morar na França, mestre. Eu digo, vá. Aí tinha um aluno lá que deu oportunidade para ele, foi. Aí fui trazendo. Uns ficavam, outros voltavam. E isso foi expandindo essa coisa do franchise que eu estou falando. Representava o grupo lá na França, o outro representava... Na Alemanha foi um alemão que gostou do meu estilo, a técnica da capoeira e veio. E do sistema do grupo. Aí vai assim, aí o outro foi um amigo lá da Bahia, que era mestre de capoeira, que tinha vindo de Brasília, conheceu o meu trabalho, se filiou. Aí foi tendo as filiais. Aí aquilo ali me acendeu uma luz. Tipo, opa, quer dizer que eu já posso trabalhar assim. Mas eu não tinha, a minha intenção era só ficar na Holanda, ganhar meu dinheiro ali, fazer meus alunos ali. Mas aí essa indicação veio. Certamente, Paulão, eu estava lendo aqui na pauta que o Gustavo fez e a pauta me ajudou assim como se estivesse em cima de um cronograma, né? Sei. Então, voltando, por exemplo, um pouco ao tempo que você estava aqui, eu acho que uma coisa que lhe deu muita força também para você ir foi o sucesso nacional, porque você começou, né, a ser considerado já uma pessoa capaz de, com a capoeira, desenvolver muita coisa interessante, né? Sei. Os Jogos Escolares, por exemplo, de 1990 em Brasília, né, você fez uma campanha extraordinária, né? Porque o Ceará não era necessariamente um local de negros e não tinha no berço da sua vida a capoeira, e ela foi chegando com as pessoas e tudo foi ficando. E eu lembro, porque nessa época eu era diretor da delegação, né, que vocês trouxeram 7 medalhas de ouro. Certo. Né? E quantos... Fala um pouco disso, porque eu acho que isso tudo é que vai dar para ele depois, quando ele, não, eu vou embora, vou expandir no mundo, porque porque eu já vi que tenho condição de ir. Então, eu queria... Não, é interessante e é muito pertinente a sua pergunta, porque realmente eu pensei aqui em Fortaleza, como você sabia, e você sabe, é como se ela tivesse ficado pequena para mim. Eu achava que não ia mais adiante. Já tinha um nome, tanto aqui a nível estadual como a nível nacional. E, como eu te falei na pergunta que você me fez, eu queria crescer, eu queria conhecer o mundo, eu queria falar um idioma, você está entendendo? Então, todo esse pacote me deu essa força para sair, porque eu achava que a gente conseguiria, sabe?
O mais importante nisso tudo é a gente acreditar. Acreditar. E o grupo cresceu, eu profissionalmente cresci, consegui fazer um nome a nível internacional, né? E estou sempre nas palestras. E o GEBS foi realmente onde a gente fez um grande nome no estado do Ceará, porque nós saímos de lá vitoriosos, né? Diante até da Bahia. A Bahia nem classificada foi, sabe? E todos os meus alunos que jogavam contra os baianos sempre se dava bem. Como é que é essa capoeira? Você falou na Bahia, a capoeira tem um negócio que ela assim, parece que ela é mais lenta. No resto do Nordeste, a capoeira é mais rápida. Não tem uma diferença, não tem dois Na tipos de época, capoeira. sim. Na época, porque na capoeira na Bahia, ela era forte, mas a gente tinha uma característica diferenciada. Não era que era melhor, a característica era diferenciada. Claro que realmente o pessoal da Bahia talvez não teria sido a nata que queria participar ou olhava assim para o GEBS, né? Mas aí não é o meu problema. Era a Bahia sendo representada pela capoeira. Mais tradicional, Mais né? tradicional. Então, a gente tinha uma capoeira mais objetiva, uma capoeira de uma característica mais dinâmica, que encantava e que envolvia. Você chegou a ter alguma influência de mestre Pastinha? Porque eu estou me lembrando de uma música que dizia assim: Pastinha já foi à África para mostrar a capoeira do Brasil. É. Não, eu nunca. Eu jogo Angola, o mestre Pastinha é o patrono da capoeira Angola. Eu jogo Angola, mas eu não sou angoleiro. Eu sou mais da linhagem do mestre Bimba, mais da regional. Mas quando eu vou numa roda de Angola, eu interpreto um pouco a capoeira Angola. Porque você tem que jogar conforme o berimbau, né? O berimbau tocou Angola, você joga Angola. O berimbau tocou São Bento Grande Regional, você joga São Bento Grande Regional. O Gustavo, ele me convidou aqui, tem uns 3 anos isso. Teve uma formatura, agora você vai falar sobre formatura daqui a pouco. Teve uma formatura do Grupo Capoeira Brasil, e em Aracati, qual foi o lugar que nós fomos aqui, que eu fiquei hospedado lá? Beberibe. Beberibe, né? Que teve uma festa imensa lá. E eu formei um corda preta lá em Beberibe. Aí ele vive viajando, rapaz, por tudo quanto é canto. Aí ele publica assim: estou indo com Deus. Estou no aeroporto. Estou no aeroporto e tal. Vou para tal lugar. E aqui em Fortaleza agora? Você está passando uns dias aqui? Não, aqui eu não saio daqui, não. Eu vim especialmente para esse festival que nós estamos realizando, mestre Marcão e eu. Só que eu pedi a passagem com antecedência para curtir o sol, que ele apareceu hoje. Parece que ele ouviu as minhas preces. E o evento é no próximo final de semana. E quem tá curioso para saber como é que tá a vida do mestre Paulão hoje, você só podia comentar um pouco como que tá a sua vida hoje, onde que você tá morando, se fixou mesmo na Europa? Eu morei na Holanda e tive uma passagem na França, porque eu tenho um filho de 22 anos, eu tinha uma relação com um brasileiro lá em Marseille. E eu ficava muito na França e tenho muitos professores na França. Às vezes eu digo que era Holanda e França. E estou há 17 anos agora em Budapeste, na Hungria, que é onde a minha esposa mora. Eu a conheci, ela era capoeirista, eu coordenava o Grupo Capoeira Brasil na Hungria e a conheci no workshop. E aí a gente começou com um namoro normal, foi fixando, aí ela que decidiu, não foi nem eu. Aí então bora. Aí eu fiz as malas devagarzinho, fui saindo e fui morar em Budapeste. Estou muito feliz, no leste europeu. Porque o grupo já estava estabilizado, eu já tinha uma agenda de viagens que eu poderia viajar de qualquer lugar. O lance era só as academias que eu tenho ainda. Aí eu passei as academias, as escolas nas cidades, para todos os alunos. Hoje os alunos são deles, eles que assumiram. Eu só faço a supervisão do Grupo Capoeira Brasil, né? E tá difícil para voltar, porque você vai se entranhando com a capoeira, vai se entranhando, vai se tornando mais responsável, e aí fica difícil. E de lá é mais fácil de viajar, as coisas são mais próximas, né? Por exemplo, quando eu vou para a Alemanha é 1 hora de viagem, quando eu vou para a Holanda é 1 hora,
é 45 minutos, que a gente desce em Eindhoven. Se for para Amsterdã é 1h20. Né? Se eu for para a França é 2 horas, se eu vou para Portugal é 3 horas. Eu já sei decorado tudo. O voo mais longo são 3 horas. Aí eu vou no final de semana, eu saio na sexta, volto às vezes, dependendo do voo, porque tem low cost. E esses voos são determinados, não tem livre. Porque não é a empresa normal, assim, a normal, né? Você compra um voo que tem todos os horários. Aí eu volto ou no domingo à noite ou na segunda-feira pela manhã. Já estou em casa. Parei de dar aula, porque eu já fiz o meu legado, já tenho meus alunos. Eu acho que está de bom tamanho, são 49 anos na estrada. Vivo bem, né? A sustentabilidade está ótima com a minha participação. Então, é isso. E antes de finalizar, acho que seria importante você chamar o público para esse evento, que o público que tem interesse na capoeira, que quer conhecer o trabalho do Mestre Paulão, a participar desse evento que vai acontecer aqui em Fortaleza. Nós estamos realizando o Festival Marcando, na direção do mestre Marcão e na minha supervisão. Nós estamos formando 2 cordas pretas, que são alunos do Marcão. É o Testa, que faz um trabalho belíssimo aqui em Fortaleza, e o Caboclo, que faz um trabalho na Paraíba. Tem cordas marrons, que a gente também tem vindo um líder lá da Angola, isso é muito, eu não posso esquecer. É um capoeirista que é líder do meu grupo lá na Angola e Luanda. Ele veio especialmente para receber a corda marrom, porque no grupo tem uma regra que a partir da corda marrom você tem que ir no Brasil receber a corda. Até a roxa você recebe no seu país. A marrom em diante você vem receber no Brasil. E eles têm um prazer de vir aqui. Aí tem corda roxa, verde. A cerimônia de formatura vai ser lá na Estação das Artes, às 16h30 do sábado. Aí começa quarta-feira com a movimentação na volta da Jurema, ali na Praia Beira-Mar, na Estátua de Iracema. Quinta-feira a gente vai no Espaço Marcando. Na sexta-feira a gente faz na Unicristos, que é um dos grandes apoiadores da capoeira até hoje. O Colégio Cristos, o Grupo LCR, nos apoia com a capoeira. Porque eu trabalhei muito tempo no Cristo. Então a Universidade Unicristo sempre nos cedeu o ginásio. E a gráfica LCR, através do Dr. Fábio Brasil, sempre apoiando no material gráfico. Certificados, diplomas, a propaganda, sabe? E é muito importante. E o governo do estado, a Secretaria de Cultura, por eu ser mestre da cultura e dos tesouros vivos, né, eu tenho um certo privilégio de, quando eu faço uma solicitação de pauta, ela tem uma prioridade, por ser mestre da cultura. Isso é um dos privilégios por ser mestre. Aí a Estação das Artes nos cedeu o espaço para a gente realizar, porque eu acho que não tem um lugar melhor do que a Estação das Artes, que é um espaço cultural belíssimo, acho que você conhece, e que acontecerá esse evento. E todos os capoeiristas do estado do Ceará são convidados para ir lá e participar. Chique, né? Mestre de capoeira. Tem mais mestres de capoeira com títulos iguais ao que o Ceará oferece? Tem, porque isso é uma lei do estado do Ceará. Sim. Mestre da cultura e dos tesouros vivos. Tem o mestre Lula, tem a mestra Carla, tem o mestre Chico Ceará lá do Cariri, e tem o mestre Ulisses. Agora foi congratulado o mestre Jorge Negrão também, que é um mestre pioneiro aqui no estado do Ceará. Ele foi congratulado esse ano como mestre da cultura. Então, nós somos agora 6 mestres nessa luta aí. Tu disse o nome do mestre dos tesouros vivos. Bonito esse nome. Mestre da cultura e dos tesouros vivos. Me lembra a música também, coisa da capoeira, que não é uma música de capoeira, mas sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tive um bom coração, né? Que seja vivo, né? Seja homenageado vivo. Que é a salvaguarda, né? Salvaguardando os mestres da cultura. Queria agradecer mais uma vez a companhia do Sérgio Amizade em reverenciar, né, uma pessoa que é como a gente acabou de citar, né? Ele é um
Tesouro vivo. Um tesouro. É isso aí. E o Gustavo como é? O Gustavo vai virar um tesouro vivo. Pois é. Porque o Gustavo está aí, entendeu? E o Gustavo é ótimo, e tem essa convivência com a gente conversa, ele está interessado. Falei para ele, Gustavo, eu estou com 400 livros de futebol para você ler. Ixi. Né? Aí, Gustavo. Aí ele enche Uma de missão, alegria a uma nossa missão, uma vida, missão. né? Eu quero É isso agradecer aí. a vocês, Gustavo, né, a oportunidade que estão me dando aqui, o jornal Opinião Ceará. Vocês aí se inscrevam na página, dá aquele like. Agradecer também ao meu amigo Roberto Moreira, que é uma pessoa fascinante e sempre me dá a oportunidade quando eu estou aqui. E a toda a equipe, né, o Rodrigão ali, que está por trás dos bastidores, fazendo toda, né, essa estrutura. E a você aí, que é um jovem promissor. Espero quando você tiver famoso me entrevistar de novo, né, cara? Muito obrigado. E é sempre bom a gente dar valor a essas pessoas que são um patrimônio cultural, tanto para o Estado quanto para o país. Muito Obrigado. bem, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e se estender para quando você estiver aqui de novo em Fortaleza, a gente fazer mais uma entrevista, mais uma conversa interessante, contando mais ainda, trazendo mais atualizações sobre a história da capoeira ao redor do mundo, né? Obrigado, obrigado. E eu deixo o convite aberto para todos vocês, se quiserem chegar em Budapeste, sejam bem-vindos. É frio, mas vale a pena. E eu também queria agradecer você que assistiu nossa conversa até aqui. Se você gostou, dá o seu like, acompanhe o Jornal Opinião em todas as redes sociais e eu espero você. Até a próxima.